Você joga Block Strike há bastante tempo, mas mesmo assim não está satisfeito com a sua mira, com sua sensibilidade, com seu HUD, ou melhor, você é novo no jogo e não sabe configurar nada disso, está totalmente perdido, você não sabe nem controlar recoil, na verdade você nem sabe o que é recoil, não sabe o que é spray. Bom, se você é um desses, fique no vídeo até o final que eu vou ensinar vocês várias dicas de como jogar bem Block Strike, como configurar seu Block Strike, como configurar tudo isso que eu acabei de citar aqui agora, beleza? Salve rapaz! E aí, mano, como é que vocês estão? Mano, eu tô bem. E bom, caras, como vocês viram aí, hoje eu vou dar várias dicas de Block Strike, mano. Como você vai configurar o seu jogo, como é que você pode melhorar aí na sua jogatina. E eu vou dar várias dicas aqui pra vocês, beleza? Bom, eu separei esse vídeo de dicas por blocos. O primeiro bloco que eu vou falar vai ser a mira, depois HUD, sensibilidade e recoil, rapaziada, beleza? Eu vou mostrar meus dados aqui e vou ensinar vocês a conseguirem configurar os seus próprios dados, beleza? Então, bora lá. Bom, rapaziada, bora começar aqui com a mira, mano. A mira é uma das coisas mais importantes aí do jogo, porque é com ela que você vai se orientar aí pra jogar o jogo, né, rapaziada? Você não pode ter uma mira nem tão grande nem tão pequena, porque senão isso vai atrapalhar na sua precisão. Eu gosto de usar sempre a mira do pontinho, mano. Por que a mira do pontinho, rapaziada? Ela é uma mira meio que pequena e ela encaixa bem, mano, na cabeça do oponente, que é o seu objetivo no jogo, mano. O objetivo é você tentar melhorar mais e pra você conseguir fazer isso, mano, você vai ter que começar a dar mais HS, mano. Você vai ter que começar a mirar mais na cabeça. Sempre ande no jogo com a mira aproximadamente mirando a cabeça do oponente, beleza, mano? Porque assim você vai matar ele muito mais rápido do que você mataria acertando no corpo, beleza? Então mira sempre pra cima, sempre na cabeça. E uma boa mira pra fazer isso é a mira do pontinho, mano. Existem vários outros tipos de mira, porém eu acho que a mira do pontinho é a melhor, mano. Pra vocês que não sabem, mano, a mira do pontinho é tamanho 4, espessura 6, fosso 0, alfa 1.00, e aí você vai ali no canto, você vai ver que tem umas tiras, você clica em cada uma dessas tiras que elas vão sair da tela, e aí você ativa a opção de ponto, mano, vai ficar só o pontinho na sua tela. É importante também lembrar que você vai deixar a sua mira estática, mano. Você desativa a mira dinâmica e ela vai ficar estática. Por que isso, rapaziada? Porque com a mira dinâmica, a mira vai ficar abrindo e fechando. Isso vai tirar a sua concentração e vai piorar a sua precisão. Existem pessoas que jogam com a mira assim, porém, rapaziada, não é uma coisa tão fácil assim, mano. Você tem que levar muito tempo pra aprender. E isso até te ajuda a melhorar, a não espalhar tanto as balas assim. Porém, rapaziada, eu ainda acho que a mira de ponto estática é a melhor, mano. Porque a mira não vai ficar tremendo na sua tela, você vai conseguir focar num canto e atirar, mano. Por isso que pra mim, esse tipo de mira é o melhor, beleza? Bom, agora bora falar sobre HUD, rapaziada. O HUD também é uma das coisas mais importantes aí nessa jogatina, porque são os botões que você vai controlar o seu jogo, mano. Se você precisa da mira pra se orientar, os botões também são mais importantes ainda, mano, pra você fazer cada ação no jogo, beleza? Bom, rapaziada, um HUD que eu indico como o mínimo pra você que quiser ser um pro player é o HUD de 3 dedos, mano. Aí você pode falar, poxa, Chuba, eu jogo bem de 2 dedos, eu não me acostumo com 3 dedos. Eu vou explicar o porquê que o 3 dedos é melhor em relação ao 2 dedos, beleza? Com o 2 dedos, você consegue fazer duas funções, mano, que é mirar e andar, rapaziada. O seu dedo direito, ele vai fazer duas funções ao mesmo tempo, que é mirar e atirar, mano. Ou seja, você vai ter que tirar o botão da mira para colocar o dedo no botão de tiro e aí sim você vai atirar. E aí quando o seu oponente ele vai mudando de lado, você vai ter que ir seguindo ele com a sua mira, segurando o botão de tiro. Senão, você vai morrer. Se você soltar o botão de tiro e seguir a mira, você vai morrer, porque o cara vai atirar em você e você não vai estar se defendendo. Já no 3 dedos é diferente, mano. Você consegue fazer 3 funções diferentes, mano, ao mesmo tempo. Você consegue mirar, andar e atirar. É muito simples você fazer isso, rapaziada. Com treino você consegue, mano. Nada vem do céu assim, você vai ter que treinar bastante. No começo seus dedos vão ficar bem estranhos, você vai notar uma falta de coordenação motora muito grande, mas é assim mesmo, rapaziada. A vantagem do 3 dedos é essa, mano. Você consegue mirar com o dedo direito e com o outro dedo, que vai ser o terceiro, você consegue atirar ao mesmo tempo. Isso é muito bom pra você dar flick, rapaziada. Principalmente na WP também, isso é muito bom. Mas qualquer outra arma, mano, você vai movimentar sua mira e ao mesmo tempo você vai estar atirando, mano. Isso é muito bom pra você, mano. Quando você começa a jogar esses 3 dedos, você evolui muito, rapaziada. Bom, o meu HUD de 3 dedos é esse aí, mano. Mas eu não aconselho vocês a pegarem ele, mano. Eu aconselho vocês a fazerem o seu próprio HUD pra ficar confortável pra vocês.
6, mano. Lembrando que isso aqui depende de celular para celular. Tem celular que tem tela pequena, que não consegue colocar esse HUD. Tem celular que tem telas maiores, que tem um HUD diferente. Rapaziada, isso depende muito. Por isso, eu aconselho que vocês vão fazendo o seu próprio HUD, mano. Vão misturando, mano. Vão tentando fazer até com que ele se encaixe perfeitamente na sua mão para que ele fique muito confortável, beleza? Então, vocês podem usar o meu HUD de base aí. Coloquem esse HUD de base e aí vocês vão modificando ele na medida do que for preciso, mano. Quanto mais você for precisando de alguma coisa, você vai modificando ele, beleza? Então, vocês podem colocar esse HUD aí e depois trabalhando em cima dele para vocês acharem o seu melhor HUD, beleza? Agora na parte da sensibilidade, rapaziada. A sensibilidade é uma coisa muito pessoal, mano. Mas eu vou dividir ela aqui com duas categorias. Na verdade 3, e vocês vão entender o porquê. As duas categorias iniciais são a sensi para camper e a sensi para rushador. Como assim, Chuba? Bom, como vocês sabem aí, mano, você pode jogar o seu jogo de várias maneiras diferentes, né? As mais conhecidas são o rushador e o camper. O camper, ele vai ficar parado, ele vai deixar a mira parada, esperando o cara passar na mira dele para ele atirar e matar. O rushador, ele vai atrás da kill, ele corre atrás do cara pra tentar pescar essa kill. Bom, a minha sensibilidade, eu gosto de jogar no meio a meio, rapaziada, entre rushador e entre o camper, mano. E a minha sense, eu uso ela não tão muito dura. Eu gosto de deixar ela um pouco mole, mas não tão mole assim, porque eu gosto de ter uma precisão, rapaziada. Como vocês sabem, eu acabei de dizer, mano, o certo é você jogar mirando sempre na cabeça. Então a minha sensibilidade, ela não é nem tão dura e nem tão mole, pra justamente eu conseguir mirar em cima da cabeça e ter a precisão perfeita pra poder matar o meu inimigo, beleza? A minha sensibilidade é X 0.27, Y 0.13, 1.0 no objetivo X e 0.70 no objetivo Y. Esse objetivo aqui é a sensibilidade da Alp, beleza? Uma coisa muito importante de se dizer é que essa sensibilidade aqui, ela só funciona com a opção do controle antigo desativado, beleza? Pra vocês que não sabem o que é isso, mano, controle antigo é a sensibilidade antiga do jogo. Se você ativar, a sensibilidade ela vai mudar totalmente e essa sensibilidade aqui que eu tô passando pra vocês pode ser muito ruim, mano. Então se você for usar a minha sensibilidade, usa com o controle antigo desligado, beleza? Você pode achar a sua sense também por isso, mano. Se você for um cara muito rushador, você vai ter que deixar a sua sense um pouco mais mole pra você conseguir dar 180, você conseguir mirar bem rápido, mano. Porque quando você tá caçando o seu inimigo, é óbvio que ele não vai ficar parado, ele vai sempre se mexer. Você precisa ter mais mobilidade pra você mirar nele a cada movimento do seu inimigo, mano. Então, se você for um cara rushador, considere aumentar um pouquinho a sua sense, beleza? Pra você ter mais mobilidade. Agora, se você for um cara que é um camper, mano, eu aconselho a você não deixar sua sense assim tão muito mole, porque senão quando o cara chegar na sua frente, mano, você vai pinar bastante porque a sense vai estar muito mole. Eu aconselho você deixar um pouquinho mais dura assim, não tanto também, não pra ficar travada, mas um pouquinho mais dura pra você conseguir ter a precisão certinha. Quando o cara passar a sua mira, você só pra matar, precisa arrastar o mínimo possível, caso você for camper. E caso você seja como eu, que é um cara que não é tão camper, mas também não é tão rushador, um cara na medida do possível assim, mano, você vai deixar essa sense mais ou menos assim como a minha, nem tão mole, nem tão dura, pra você conseguir caçar a cabeça do cara, beleza? Ah, lembrando também que a minha aceleração é 0, rapaziada. A aceleração ela influencia muito aí na sua jogabilidade. A aceleração nada mais é do que a velocidade com que você move o seu dedo. Se a sua aceleração ela estiver alta e você mover o seu dedo muito rápido, o seu cara vai dar um 360, 540, 720, ele vai rodar muito rápido. Porém, se você for passando o dedo bem lentamente, a sua mira vai ficar muito travada, rapaziada. Então eu aconselho que vocês não joguem com aceleração. Pra mim, a aceleração ela mais estraga do que ajuda. Então eu não aconselho vocês a adicionarem aceleração na sua mira. Agora, dicas de recoil, rapaziada. As dicas de recoil são muito fáceis, mano. Você vai entrar no campo de tiro, você vai pegar a sua arma que você mais gosta, você vai parar e você vai segurar o dedão na parede, mano, sem mover a mira não. Você só deixa o dedão na parede lá e aí você vê o desenho que formou na parede. Rapaziada, aquele desenho que formar na parede é o recoil da arma, mano. Então pra você controlar o recoil da sua arma, é só você fazer o desenho contrário a esse quando você estiver jogando. Por exemplo, na M4, mano, a M4 ela tem um recoil que a mira só sobe, rapaziada. Então pra você controlar esse recoil, na hora que você for atirar, você tem que puxar a sua mira levemente para baixo, não tão para baixo assim. Por isso que eu aconselho vocês não deixarem a sensibilidade Y, que é a sensibilidade vertical, tão alta, porque senão vai ser muito difícil, você vai pinar muito. Você vai deixar a sua sensibilidade Y mais ou menos naquela como eu falei, e assim você vai conseguir controlar o recoil das armas aí, beleza? O recoil da AK é mais ou menos assim, mano, porém é um desenho mais difícil porque o recoil da AK é muito mais alto. Como vocês viram no vídeo de ontem, caso você não viu, vai estar aqui no card. A AK, como ela tem um recoil alto, você vai ter que saber controlar bem, mano. Nos 5 primeiros tiros da AK é onde você vai procurar matar o seu inimigo, porque os 5 primeiros tiros da AK são os tiros que o recoil não é tão alto assim, mano, que é só você puxar ele pra baixo.
Logo após a arma, como vocês estão vendo, ela vai fazendo meio que um zigue-zague ali pra direita em cima, pra diagonal direita, né? Você vai ter que fazer esse desenho, só que pra baixo, na esquerda, pra controlar o recoil, caso você botar um spray, beleza? E aliás, explicando o que é um spray é quando você descarrega a munição em cima do seu inimigo, beleza? E aí você vai tentando controlar o recoil a partir disso. Isso é um spray, rapaziada. E bom, rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui, mano. Se você curtiu esse vídeo, cara, deixa o seu like aí. Se você for novo, pense em se inscrever. Aqui eu faço vídeos todos os dias de jogos no mobile. Se você curtir, ativa o sininho pra você não perder nenhum desses vídeos, beleza? Tamo junto, rapaziada. É isso, tô indo nessa. Falou!